Economia com Juliana Rosa. Muito boa a entrevista ontem, viu, no Canal Livre com o presidente do Banco Central. Perguntas pertinentes, muito talentoso nas respostas também. Algumas vezes você vê o presidente do Banco Central falando e você fala, puxa vida, tem uma lógica, né? O jeito dele pensar parece uma pessoa muito competente na função. E as perguntas excelentes. Essa foi uma entrevista ótima de assistir. Eu queria te ouvir sobre isso. Obviamente teve repercussão, porque é uma entrevista esperada. Juros no Brasil subindo, crescimento econômico baixo, segundo o Banco Central 1%, segundo o mercado meio, outros falando que está com cheirinho de zero. Então uma economia freando ou freada, seja lá o que for, com os juros lá em cima. O que você já ouviu? Como é que está essa repercussão e quais são os sentimentos gerais em torno desse momento que a gente está vivendo econômico, Juliana? Oi, Neg, tudo bom? Boa tarde para você, boa tarde para a Débora, para o Fábio, para o ouvinte. Foi uma entrevista realmente muito boa, achei que o presidente do Banco Central deu boas explicações, conseguiu traduzir o economês ali em vários momentos. E eu acho que ficou muito claro, Eneg, é que o Banco Central, quando a gente olha as previsões do mercado financeiro hoje, que saíram hoje daquela pesquisa Focus, que é a pesquisa semanal que o Banco Central faz, fiquei rouca, que o Banco Central faz com os bancos e tal, a gente vê que a previsão de inflação da média e do mercado financeiro está pior do que o Banco Central está prevendo. O Banco Central diz que o cenário mais provável, ele reafirmou na entrevista, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que a inflação esse ano caia dos atuais 10 e poucos % para 6,3% até o final do ano. E o mercado financeiro está prevendo uma inflação esse ano, que saiu então a pesquisa de hoje, com um número de 6,86%. Então, 6,3% é a previsão do Banco Central e 6,86% a previsão média do mercado financeiro. Para o ano que vem, também o Banco Central está mais otimista, acha que a inflação vai cair no cenário mais provável para 3,1%, e o mercado financeiro está mais perto de 4%, está prevendo 3,8%. É por isso, Eneg, que eu fiz a pergunta para ele, por que o Banco Central está colocando como final do ciclo de alta de juro a taxa Selic em 12,75%, já que as previsões do mercado parecem que exigem uma taxa de juros maior. E aí o que ele fala é que dentro ali dos modelos deles, o que eles estão prevendo é que o petróleo vai voltar à casa ali dos $100, porque deu essa disparada por conta da guerra e depois voltaria ali mais para a casa dos $100. E eles estão com essa premissa de que vai ser possível, sim, trazer a inflação para baixo, com essa taxa de 12,75%, e uma visão mais otimista dessa queda do processo inflacionário. Perguntei também sobre dólar, que a gente tem falado tanto, né, aqui quase que diariamente, dólar tem caído sistematicamente, e ele falou que já percebe a contribuição do dólar mais baixo no nosso bolso. Ele diz que tirando os combustíveis, que tiveram que subir porque o petróleo subiu mais do que caiu o dólar, mas ele diz que todos os outros produtos importantes, trigo, por exemplo, que se não tivesse tido queda do dólar, a gente podia ter repasses fortes para toda a cadeia de trigo, né, de farinhas, de pães, massas, mas ele diz que, como o dólar caiu muito, ele consegue perceber já uma contribuição para a inflação, com esse dólar mais baixo. A gente perguntou, obviamente, se ele acha que o dólar vai continuar caindo. Há uma preocupação ainda, porque tudo vai depender ainda da guerra, como vão ser os desdobramentos ainda daqui para frente, e vai depender do quanto que o Banco Central dos Estados Unidos vai subir juro. Porque se os Estados Unidos subirem juros mais agressivamente, a gente pode ver uma saída de investimentos estrangeiros aqui do Brasil em direção aos Estados Unidos, e aí o dólar pode voltar
a subir. E a gente também sobre se não é, Eneg, uma discussão também muito grande aí no mundo, né, aqui no Brasil também. Se essa meta de inflação aqui no Brasil não está baixa demais depois de uma pandemia e de uma guerra. E ele respondeu que não, que ele acha que as metas são factíveis e que, inclusive, as previsões para o ano que vem estão dentro ali do intervalo de metas de inflação, que mexer nesse momento em metas no Brasil poderia gerar perda de credibilidade, que seria ruim também para o nosso bolso, com perda de investimentos e piora de novo do nosso real em relação ao dólar. É um resuminho, a Eneg vai passar hoje novamente às 11 da noite no Band News TV, a entrevista completa com o presidente do Banco Central, e tem no YouTube, no canal do Band Jornalismo, a entrevista também. O que é importante, acho, é que você tem um Banco Central com respostas. Você pode ter, e ele falou a certa altura, você tem 2 erros que você pode cometer, né? O banqueiro central pode cometer 2 erros, né? Que é subir os juros de menos e você ter uma inflação que desarranja a economia como um todo, e subir os juros demais e você produzir até uma recessão, o que também é um desastre. Então, esse manejo sempre produz uma crítica e um elogio. E, em geral, o elogio são deles mesmos, né? Entre eles. E as críticas sempre vêm de fora. Mas o que foi legal de ver é que você tem um profissional que parece saber o que está fazendo. Né? E com todas as críticas, ele responde todas as perguntas. Vocês fizeram todas as perguntas que podiam ser feitas, e o cara foi lá e respondeu. Então parece ser são respostas consistentes. Ele pode estar errado, mas vê-se que é um servidor público sério, e isso merece um elogio. Não sei se você concorda comigo. Não, você tem toda a razão, Eneg. A gente poder entender, né, e traduzir isso para a sociedade, o que se passa ali dentro do trabalho do Banco Central, eu acho que é um grande ganho, porque senão a gente fica naquele debate que não é baseado em entendimento, né, em técnica, em estudos, e ele é muito preparado, realmente, como você falou, um técnico muito preparado para poder fazer esse trabalho ali à frente do Banco Central, que é tão importante para a nossa vida, né, para a inflação, principalmente aí para o poder de compra dos brasileiros de baixa renda. E aí, quando ele fala sobre o Mitre, Fernando Mitre, jornalista pergunta para ele que é muito difícil realmente explicar por que o Brasil tem uma taxa de juros tão alta, que é a maior, quase segunda maior do mundo, para uma economia que cresce tão pouco, né? Qual é o sentido que faz subir tanto o juro, né, para o nosso ouvinte entender? A Selic alta demais encarece crédito, né, muita gente está endividada, dificulta investimentos. Então, qual é o sentido que faz aumentar tanto o juro quando a nossa economia já está tão debilitada? E aí ele diz que a maior contribuição que o Banco Central pode fazer para o crescimento é manter a estabilidade de preços. E que aqui no Brasil, uma questão interessante é que, diferente de outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente pergunta, os Estados Unidos só começaram a subir juros agora. Primeiro que, obviamente, são a maior economia do mundo, tem a moeda forte, não dá para comparar com outros países emergentes. Tá bom, mas vamos comparar com outros emergentes que subiram menos os juros, o México, a Colômbia, o Chile. E aí o que ele deixa também ali muito claro, Eneg, é que na nossa economia tem fatores que explicam qual é a estratégia necessária para o nosso caso, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma memória inflacionária que é muito recente e que acaba tornando mais difícil não repassar para os anos seguintes a inflação passada. Então ele explicou isso muito bem também em relação a quando você tem uma inflação alta demais, como a gente tem já hoje no Brasil, acima de 10%, você tem uma dificuldade de puxar ela para baixo, porque o Brasil reajusta seus preços com base na inflação passada. Então você vai arrastando essa inflação alta
né, que é a tal da indexação, reajusta aluguel, reajusta plano de saúde, a escola é reajustada com base na inflação passada. Então, o trabalho do Banco Central para poder puxar a inflação para baixo é um trabalho que é especialmente formatado para essa natureza de inflação no Brasil, que é diferente de outros processos inflacionários no mundo. Então, é importante, como você falou, né, que a gente tem uma segurança de que a gente tem um Banco Central independente, uma equipe capacitada para, de fato, preservar o nosso poder de compra, que é realmente muito importante para proteger os mais vulneráveis e para garantir um crescimento mais sustentado nos próximos anos. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, beijo. Um beijão, boa semana para vocês. Para nós, valeu. 12h52.